Bom, estamos numa série de ministrações falando a respeito de 2 Pedro, no capítulo 1, abordando especificamente o versículo 5. E é interessante porque o que diz os outros versículos, e agora hoje nós temos uma versão, NVI já, a gente já acertou a versão, ficou bom agora, gostei, parabéns aí ao Diogo que lembrou, teve iniciativa e ficou muito bom. Quero ler com você esse texto de 2 Pedro, capítulo 1, quero ler com você do 5 até o 10, que diz assim: por isso mesmo, empenhem-se para acrescentar à sua fé a virtude o conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio, e ao domínio próprio a perseverança, a piedade, a fraternidade, e a fraternidade o amor. Vamos ler o versículo 8 todos juntos? Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em suas vidas, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Diz mais: todavia, se alguém não as tem, está cego, só vê o que está perto, esquecendo-se da purificação de seus antigos pecados. Portanto, irmãos, de novo, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão. Versículo 10 termina nos dando o motivo pelo qual nós devemos acrescentar à nossa fé todos esses atributos. E é interessante que a gente lê esse texto, e quando a gente para e medita nele, a gente entende que o segredo da nossa caminhada está exatamente na fé associada a essas atitudes que não vêm de Deus mais, já vêm de nós. Deus nos dá a fé, mas Ele diz: acrescentai. Quem? Nós acrescentamos. Então, a nossa parte nós devemos fazer para que a gente possa ser, então, frutífero. Vamos orar, querido. Senhor, louvado seja o Teu nome. Agradecemos-Te porque temos, ó Deus, conhecido, Senhor, a Tua palavra. E ela tem ministrado o nosso coração. E eu Te peço que nesta manhã o Senhor acrescente, Senhor, a nós revelação, entendimento, conhecimento da palavra, para que nós possamos ser frutíferos, Pai, como diz a Tua palavra em João no capítulo 15, é isso que nós Te pedimos e Te agradecemos, em nome de Jesus, e todos nós dizemos amém e amém. Bom, nós estamos, como eu disse, tratando desse tema, e durante as semanas que passamos, nós falamos sobre associar a nossa fé o quê? Virtude. Falamos de associar a nossa fé também o conhecimento. Falamos de associar a nossa fé também o que mais? Domínio próprio. Falamos de associar a nossa fé também o que mais? Perseverança. Eu vou dar apenas um relatóriozinho daquilo que nós vimos na quarta-feira, aqui numa introduçãozinha daquilo que é essa perseverança. Quando nós vemos aqui em 2 Pedro capítulo 1, nesse versículo 5, falando sobre essa perseverança, é a perseverança diferente daquela que você conhece. No original, no grego aqui, upomonei, significa a luz mesmo, de maneira real. Aquilo que se traduz por perseverança aqui, upomonei, significa ficar para trás. Ficar para trás.
parece que não tem nada a ver com perseverança, mas aí está exatamente um segredo. Quando Pedro diz assim, olha, acrescentai a vossa fé, ele está dizendo, acrescentai a vossa fé a arte, a capacidade de ficar para trás. Porque o que ele está dizendo, nos abordando, está dizendo, olha, o mundo está numa dinâmica, todo mundo está correndo, todo mundo está conquistando, todo mundo está correndo atrás de se dar bem, de ser feliz na vida. Está uma vida, há uma multidão correndo atrás, está todo mundo se virando e dando o seu jeito. Só faltou Pedro dizer, e no Brasil, inclusive, tem um jeitinho todo diferente. Mas Pedro está dizendo, olha, aprenda, porque está uma balbúrdia, está todo mundo correndo atrás, as pessoas estão correndo, parece que há uma vida abundante, mas Pedro está dizendo, se você olhar bem, enquanto eles estão vivendo, entre aspas, enquanto há essa dinâmica, o que está acontecendo é que eles estão se afastando de Deus. Pergunto para você, e perguntei aqui na quarta-feira, veja se não é verdade, o que as pessoas, quanto mais elas correm, quanto mais elas procuram, quanto mais elas vão atrás de resolver seus problemas e alcançar lugares, mais elas vão que se afastando de Deus. Pedro então vai dizer assim, olha, nesse sentido aprenda essa arte de ficar para trás. Não fique imaginando que isso é vida. Você deve ficar mesmo para trás, ao lado daquele que é o verdadeiro autor da vida. Porque eles estão apenas em movimento, eles estão apenas procurando se dar bem no caminho, mas não olha apenas para o caminho, olha onde este caminho que eles estão trilhando vai dar. Não é apenas se preocupar com o caminho, mas é se preocupar aonde o caminho vai levá-los. Então Pedro está dizendo aqui, ó, persevere, tenha esse sentimento, pratique isso, fique para trás. Ainda que pareça que você está numa antivida, porque a vida está acontecendo lá, mas você que tem fé, você sabe que isso não é vida, é apenas um movimento. A verdadeira vida está aqui aonde você está com a tua fé associada à virtude, ao conhecimento, ao autocontrole, ao domínio próprio, e você está aqui esperando o quê? Que o autor da vida te bote de fato e de verdade na vida. Ele disse, se afaste disso que está aí. Então quando Pedro diz aqui, olha, associe a sua fé à perseverança, ele está dizendo aqui, olha, não fique olhando aqueles que estão levando vantagem. Não fique olhando achando que eles estão vivendo mesmo. Não fique achando isso. Pedro diz, o mundo está agitado, o mundo está corrido, e há uma agitação que é mundana, que não tem nada a ver com vida. O homem está completamente desassociado da vida, porque se estivesse na vida, permaneceria ao lado do autor da vida, e o autor da vida é o nosso Deus Todo-Poderoso. Então Pedro aqui, ele diz assim, amplia a tua capacidade de ver, persevere em ficar para trás, não se engane por aquilo que os teus olhos biológicos veem, mas você que tem fé, enxergue além, segundo a ótica da fé. E é isso que ele diz. Não vá pelas sensações, não vá pelos sentimentos, não vá pelas emoções. Por quê? Nós somos, dizia isso aqui na quarta-feira, somos seres caídos. Então, por sermos seres caídos, o nosso sentimento, o nosso coração, diz a palavra, enganoso é o centro das sensações do homem, o coração, enganoso é o coração e desesperadamente corrupto. E a pergunta é, quem o conhecerá? Nós mesmos não conhecemos, mas Deus conhece.
Então ele está dizendo: cuidado com essas sensações, cuidado com as emoções, cuidado com os prazeres fúteis, cuidado com esse movimento que as pessoas estão atrás, empenhando a sua vida, o seu tempo, o seu dinheiro. Então Pedro vai dizer: olha, associa a tua fé, essa perseverança, fique para trás. Fique para trás. Deixe lá todo mundo se dar bem. Deixe todo mundo achar que está vivendo a vida, mas a verdadeira vida está aonde você ficou. Então, queridos, o que eu falei aqui continua, por isso que a gente vai vendo no meio do caminho, ou pelo caminho, muita gente perdida, muita gente arrebentada na vida. Por quê? Porque não sabe ficar para trás. Ah, está todo mundo se dando bem, sou trouxa, vou ficar aqui, também quero me dar bem. E aí a gente passa por quê? Porque a gente quer se dar bem, a gente passa por cima da ética e da moral. Os valores não representam mais nada. Por quê? Ah, mas está todo mundo fazendo, está todo mundo se dando bem, eu vou ficar aqui de trouxa. Aí Pedro vai dizer: persevere em ficar para trás. Persevere. E o que a gente vê é um bocado de gente arrebentada na vida, por quê? Por não saber ficar para trás. Gente que não está dando certo, gente que está dando errado. Gente que não consegue ficar, não é? Tem que estar em evidência. Gente que não consegue ficar sem elogio. Gente que não consegue ficar sem ser aceito no grupo. Gente que não consegue ser contrário à opinião do outro. Ele, é verdade. E ele acaba, na verdade, sacrificando aquilo que são valores, aquilo que ele sabe que é verdade, mas em função de ser aceito, porque ele precisa ser aceito, porque ele precisa estar no grupo, porque ele precisa receber elogio, ele precisa estar no meio do grupo, e aí ele não consegue ficar para trás. Ah, mas eu estou perdendo. Pois é. Esse é o sentimento de muita gente. Nós precisamos aprender a perder, inclusive, essas coisas, esses movimentos, essas pessoas e até mesmo relacionamentos. Porque quem não sabe perder, sempre perde. Quem não sabe perder, sempre perde. E aqui está o resultado disso. Nos dias de hoje, vence quem? Quem sabe perder. Quem sabe abrir mão do lugar lá na frente e ficar aqui. Eu vou ficar aqui. Sabe por quê? No dia e na hora, Deus vai me colocar no lugar que tem que ser colocado. É Deus que vai me colocar. Não sou eu que vou ser empurrado pela massa, pelo movimento para chegar em tal lugar. Então, aqui Pedro diz assim, para resumir, ele vai dizer: olha, fique para trás. Fique para trás. Aprenda isso. Para a gente viver um milagre, é preciso ter fé. Mas mais fé ainda é necessário para quando o milagre não acontece. Então a gente fica aqui porque na hora certa, no momento certo, vai acontecer na tua vida, porque é Deus quem te coloca, é Deus quem te honra, é Deus quem te estabelece no lugar aonde de fato você vai ter uma vida que vale a pena ser vivida. Então, posto isso, queridos, ele diz assim: olha, essa foi a ministração de quarta-feira, você não vem, você me obriga a fazer um resumo. E aí ele diz: juntai a vossa fé à perseverança, e a perseverança o quê? Aí ele continua: a piedade. E a piedade é o nosso tema, associai a vossa fé à piedade. Para você que quer saber, no original do grego, é eusedeia. Eusedeia é uma piedade, seria um bom temor. Um temor sincero. Tem gente que não tem um temor.
ele tem um medo. Tem gente que faz as coisas na religião e na vida porque tem o quê? Medo, mas não tem um temor. Então é possível, irmãos, aqui, a partir de Pedro aqui, que haja um temor em nós adoecido, uma forma equivocada de crer, uma forma equivocada de se nos relacionarmos com Deus, uma forma equivocada e que não é boa e não é justa de nos relacionarmos com o divino. É possível. Você vê um monte de gente se relacionando com Deus e você fala assim, puxa, mas esse Deus que ele está procurando se relacionar, esse Deus não existe. Então a palavra de Pedro aqui, essa palavra piedade ou bom temor, é uma palavra que produz na pessoa o desejo íntimo de agradar a Deus. O desejo íntimo de agradar a Deus, mas não aqui no louvorzão, não aqui agradar a Deus porque eu vim na igreja, não agradar a Deus porque eu dei uma oferta, não agradar a Deus porque eu estou fazendo alguma coisa para Deus, não. Esta piedade ou bom temor é diferente. Não depende de credos, não depende de liturgia, não depende de você levantar a mão, não depende de nada disso. Você não depende de intermediários, não depende de absolutamente ninguém. O bom temor, ou esta maneira que a gente tem de agradar a Deus, queridos, é algo que vem exatamente do nosso coração, do nosso íntimo. Não depende de comportamento, não depende daquilo que os outros veem na gente, depende exatamente daquilo que nós somos na essência. Aquilo que está trabalhando em nós. Então, quando a gente tem fé e a gente tem piedade, essa piedade que Pedro diz aqui, nós estamos suplementando a nossa fé, uma fonte íntima de temor puro. Daquilo que nós vivemos para agradar a Deus, não vivemos para buscar coisas de Deus, não vivemos para tirar coisas de Deus, não vivemos para termos bênçãos de Deus, mas vivemos o temor sincero, ou bom temor, nós vivemos para agradar a Deus, como a Bíblia diz, eu vivo para o louvor da tua glória. Vivemos por isso, a nossa razão de vida é essa. Nós não fazemos, né, como a gente vê aí nesses dias da religião. Como é que as pessoas adoram divindades? As pessoas entregam coisas para receberem coisas em troca. Fazem oferendas para receber coisas em troca. No nosso meio, chamado meio evangélico, as pessoas fazem votos para receber coisas em troca. Sobem morros, fazem correntes, fazem campanhas, fazem todo tipo, desculpe o termo, de maluquices para poder receber de Deus o quê? Alguma bênção. Receber um crédito que ele anteriormente entregou a Deus. Então eu tenho crédito com Deus, porque eu faço isso para Deus, Deus vai fazer. Aliás, as pessoas não dizem Deus vai fazer, as pessoas dizem Deus tem que fazer. Eu já ouvi o absurdo de alguém dizer assim, não, Deus é obrigado a fazer. E esse sentimento não é o sentimento de piedade que Pedro fala, porque ele está dizendo, aqui essa palavra eusedeia, que é um temor ou um bom temor, é diferente de eu fazer porque eu tenho medo, de eu fazer porque eu quero algo em troca, de eu servir a Deus, porque se eu servir a Deus, Deus vai me dar coisas que eu preciso ter. Então Pedro está dizendo, olha, vocês precisam associar a fé de vocês à piedade. Para quê? Para que vocês possam achar graça diante dos olhos de Deus. Então quando a gente tem piedade, irmãos, não é um ser religioso, nem é ser um convertido, não, queridos. A gente não se relaciona com Deus só em reuniões de quarta e de domingo, ou de terça, agora os jovens se reunindo, ou numa reunião de oração aqui na igreja.
A gente não pratica isso nas grandes reuniões, ou seja, a nossa relação com Deus não é de dias. A nossa relação com Deus não é dos nossos encontros. A nossa reunião com Deus não existe apenas quando 2 ou 3 estão reunidos. A nossa reunião com Deus é diferente. Porque isso que nós fazemos aqui todo dia, se nós fizermos disso a nossa relação com Deus, nós vamos ser apenas meros religiosos. Meros religiosos. Aliás, tem religiosos que são muito melhores do que muita gente. Mas Pedro está dizendo aqui, eu não quero agradar a Deus só no louvorzão. Tem gente que pensa que porque canta, porque o louvorzão, porque levanta a mão, porque faz isso, faz aquilo, e que isso agrada a Deus. E que isso gera intimidade com Deus. Não, não é nada disso. O que Pedro está dizendo é que a nossa vida, uma vida com piedade, com fé e piedade, o que essa vida vai fazer é uma vida que glorifica a Deus, porque não é o meu ato, não é o meu comportamento, é a minha essência, e a minha essência é Deus. Eu vivo para Deus, respiro para Deus, levanto de manhã para Deus, trabalho para Deus, tudo na minha vida está em função de Deus, dele eu vim e para Ele eu vou. E eu preciso entender que esta é a grande relação da minha vida, é a minha relação com Deus. Tudo o resto na minha vida é qualquer coisa. Mas a minha relação verdadeira é essa. Então, onde eu estou, quando a minha relação com Deus é de fé e de piedade, onde eu estou, ali vai estar a glória de Deus. Porque a Bíblia diz que a terra está cheia da glória de Deus. Agora a terra, você acha que a terra está cheia da glória de Deus aqui em alguns lugares, na cachoeira, ali no mar, onde as pessoas jogam oferendas para Iemanjá? Você acha que a terra está cheia da glória de Deus nos templos, nas catedrais, não é? Nos altares cheios, né, de pompa? Não. A glória de Deus foi derramada sobre todo homem, sobre toda mulher que confessa o nome do Cristo. Então, se eu confesso o nome do Cristo, a glória de Deus quer o quê? Está na minha vida. Então, onde eu estiver, lá estará a glória de Deus. Eu tenho dito aqui que nós estamos aqui, cantamos, louvamos, pregamos, oramos, nos abraçamos, e queridos, e aquilo que acontece é que quando nós vamos embora, a glória de Deus não fica aqui. Eu acho às vezes um absurdo, uma ignorância espiritual, alguém que de repente, né, a glória de Deus está aqui, né, enfatizando que vai vir um vento, né, inclusive existem os sopros espirituais, vou soprar, a glória de Deus. Gente, a glória de Deus se manifesta de maneira individual. Como é que é a vida no culto? Quando há culto na vida, a pastora acabou de falar aqui. Como é que a gente quer vida no culto? A vida no culto só quando há culto na vida. Quando você tem um culto com Deus, então eu tenho um culto com Deus todo dia, você tem todo dia, em todo instante. Quando a gente se reúne, a vida flui de dentro de nós, não é do ambiente, não é do ar aqui, não é do ar-condicionado, não é das guitarras, não é da bateria, mas é uma vida que flui dentro de nós. O Cristo disse, do vosso interior o quê? Fluirão o quê? Rios de água viva. É isso que ele diz, fluirão do vosso interior. Não é do interior das catedrais, não é do interior dos lugares luxuosos. É isso que ele está abordando aí. Então, queridos, aí as pessoas dizem, vou para a presença de Deus, e Deus vai mudar a minha vida. E aí o que acontece? A vida não muda. Aí as pessoas dizem, Deus não é bom. Porque eu já falei aqui, vou voltar a falar,
até que a gente guarde e aprenda que não é o lugar que você está. Não é a maneira como você vem para Deus. Aliás, é isso que é importante. Aí eu estou na presença de Deus, eu estou na igreja, eu estou na reunião, eu estou no louvor. Estar não é a coisa mais importante. Mas o que te levou a estar, sim, esta é a pergunta do Cristo. O que é que te trouxe a minha presença? O que é que te trouxe? Porque a grande maioria de nós vamos à presença do Cristo, por quê? Não por causa do Cristo, mas por causa de nós mesmos. Por que você vê a presença do Cristo? Eu pastor, é que eu estou desempregado. Aí eu vim à presença do Cristo pedir uma bênção de um emprego. Só que quando você estava empregado, ganhando 10 mil reais, 10 mil é bom? É bom, né? Por mês. Você não se lembrou. Você não foi à presença do Cristo. Mas agora que você está doente, que você está enfermo, o que te arrasta à presença dele? É que você está doente. Mas quando você estava bom, nada te levou à presença dele. Então você não vai à presença de Deus por causa de Deus. Você vai à presença de Deus por causa de você e dos problemas que você tem na tua vida, tem na tua casa, tem na tua família. Pedro vai dizer, essa não é a piedade que Deus quer, esse não é o bom temor. Isso é interesse teu. Então Deus para você não representa nada. Deus é apenas um detalhe que atende às tuas necessidades. Eu disse, é necessário você se preocupar. Ele não quer saber se você está ou não na presença dele, mas o que te trouxe à presença dele. Então, quando eu de maneira voluntária, quando eu vou com essa piedade e o bom temor, eu me apresento diante de Deus, estando bem, estando mal, louvado seja o nome do Senhor. Não importa como eu estou. Importa sim, que eu preciso ir diante dele, porque ele é a razão da minha vida, e o que eu tenho nele é o quê? É uma dependência total e completa da graça dele da minha vida, porque sem a graça dele eu não vivo, sem a graça dele nós não vivemos. Então quando Pedro aborda isso, ele aborda, chame a atenção isso para a tua vida. Ele não quer a nossa relação de patrão e de empregado. E o empregado aqui sempre é ele, né? E a gente pede, a gente manda. Não é? A ideia dos crentes desses dias é a gente determina. Já ouviu falar isso? Não, você que determina. E Deus que resolva, porque Ele tem uma obrigação. Aliás, Ele é o teu empregado. Ele é o garçom que te serve. Nós só estamos aqui para pedir. Deus tem que fazer, porque a ordem da mente das pessoas, da religião desses dias, dos nossos queridos irmãos evangélicos, é essa. Você determina e Deus faz, e não interessa. E está completamente errado. O que o pai quer do filho é o quê? Relacionamento, piedade, o bom temor. Não, eu faço porque Deus vai me castigar. Não, isso não é bom temor, não. Porque se Ele não te castigasse, você faria. O pai é maravilhoso. E quando acaba a mesada? O pai não vale nada. Para de dar mesada, o pai não tem nada para me dar. Sentimento de muito crente é exatamente assim. Então, piedade, queridos, é eu estar bem ou eu estar mal, eu estou exaltando, estou louvando ao Senhor, estou glorificando o nome dEle. Por isso que Pedro diz, associai a vossa fé o quê? O quê?
Diga aí, irmão. Piedade. O bom temor. Associe isso à tua fé. Entenda que isso é natural e você deve buscar isso na tua vida. E dizer para Deus: Deus, eu estou na tua presença, não por aquilo que o Senhor pode me dar, mas eu estou na tua presença por aquilo que o Senhor é. Por aquilo que o Senhor... A gente tem que aprender, queridos, que a gente serve a Deus não por aquilo que Ele pode fazer, mas por aquilo que Ele já fez na nossa vida. Já fez. Ele já fez. Ele tirou de nós a morte e nos deu a vida. Ele nos tirou da escravidão e nos trouxe para a liberdade. Paulo vai dizer isso, para a liberdade foi que Cristo vos libertou. Então, queridos, quando de fato a gente alcança isso, nós estamos de fato vivendo uma vida piedosa. E enquanto isso não acontece, a gente leva uma vida de frustração. Você conhece crente frustrado aí, sim ou não? Quem conhece? Um monte de gente frustrado. Olha, eu sirvo a Deus, eu faço isso, eu faço aquilo, e eu estou esperando, e não acontece nada, e Deus diz, eu já prometeu, eu já orei, já fiz campanha, já fiz voto, já fiz fogueira santa e não santa, já findei pelo vale, já passei a mão no manto, já passei pelo arco, não sei do que, já fui besuntado com óleo, com ouro, não é, que tiraram da mina, não é? Gente frustrada. Por quê? Não associa à sua fé todas essas atitudes que a gente vem falando aqui domingo após domingo e quarta-feira após quarta-feira. Então, o que é piedade? Piedade é devoção no nosso íntimo. Devoção. Você é devoto de quem? De Deus. A minha devoção é para Deus. Deus é a razão da minha vida. Essa deve ser o quê? A tua manifestação de abrir a boca. Porque tem gente que fala assim: não, esse emprego é a razão da minha vida. Esse meu filho é a razão da minha vida. Essa mulher é a razão da minha vida. Meu amigo, coitado de você. Estou com dó de você. Tadinho. Porque o dia que você perder, perdeu a razão da vida. E você pode perder tudo na tua vida, você só não pode perder Deus na tua vida. Então, quando ele fala aqui sobre esta piedade, ele está dizendo isso. Então, em Mateus, no capítulo 5, Jesus, aqui no versículo de 17 a 20, Jesus vai falar de piedade o tempo todo, sem usar uma palavra de piedade, uma vez sequer. Eu queria ler o versículo 20, dá para pôr só o 20? Põe aí. Pois eu lhes digo, se você quiser ler o 17, você pode ler até o 20, mas eu quero ler o 20. Pois eu lhes digo, se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Jesus estava falando aqui, queridos, de justiça. Estava falando com os escribas e os fariseus aqui nesse texto. E quem são esses aqui que Jesus fala nesse capítulo 5 de Mateus? Ele diz aqui, são escribas e fariseus. São os oficiais da lei. São aqueles que andavam com a Torá carregada no seu ombro. Aqueles que viviam com a lei de Moisés aberta. E Jesus diz para eles: vocês carregam essa lei, mas vocês colocam fardos pesados nos outros que vocês não podem carregar. Jesus está dizendo para eles: olha, a justiça de vocês tem que exceder a justiça dos escribas e fariseus. Não é que Jesus aqui estava dizendo, não cumpra a lei, ele estava dizendo, não, vocês devem cumprir a lei mesmo.
A lei deve ser cumprida. Só que a lei de vocês, Jesus estava falando para os discípulos e alguns que estavam ali, tem que ir além da dos escribas e dos fariseus. Então Jesus estava dizendo, não, a lei tem razão. Mas ele estava dizendo outra coisa aqui muito importante, queridos. Ele estava dizendo, o que eu condeno neles não é a lei. O que eu condeno neles é que a lei não muda a essência. A lei não muda a intenção deles do lado de dentro. Aquilo que eu acabei de falar. Deus não quer saber se você está na presença dele ou não está. Ele quer saber o que te trouxe a presença dele. Você tem que alguma coisa acontecer na tua vida, não é comportamento. Se tem que acontecer alguma coisa na tua vida, é metanoia, mudança de mente. Lembro de Paulo escrevendo aos Romanos no capítulo 12, quando ele diz assim, não vos conformeis com o século presente, mas renovai-vos pelo quê? Do vosso entendimento. Renove o teu entendimento, a tua mente. O que Jesus está dizendo aqui, está dizendo, olha, vocês fariseus, vocês que são escribas, vocês conhecem a lei, mas vocês querem aplicar apenas a lei, a letra, mas eu quero dizer para vocês uma coisa mais importante do que praticar a lei, é aquilo que está dentro de vocês. Por que a gente se preocupa hoje? Eu falei aqui semana passada, comportamento. Ai, a gente tem que manter o testemunho. Ai, eu sou crente. Ai, eu tenho que ter a roupa de crente. Ai, eu tenho que falar a linguagem de crente. Pai do Senhor, irmão, shalom, não sei o quê. A linguagem que a gente aprende, né? Agora, sabe qual é o problema? Muita gente só muda de endereço. Ia na igreja lá do Bonfim, agora está indo na igreja evangélica, só mudou de endereço. Lá ele pendurava uma fitinha, aqui ele vai pendurar outra coisa. Lá ele tinha um comprimento e aqui ele tem outro. Mas quando Cristo diz assim, não adianta. Vocês têm que ir além daquilo que é o estereótipo de vocês. Vocês têm que esquecer comportamento e começar a viver em essência. O que Deus quer saber é aquilo que de fato está dentro de você. Sabe o que Deus quer saber? É aquilo que você é na tua intimidade. Desculpa usar o termo aqui, que raio de pessoa você é, quando você não tem olhos de ninguém olhando para você, não tem ninguém da igreja olhando para você. Que tipo de comportamento você tem? Lá na tua casa, na sociedade que você vive. Que tipo de comportamento você tem com as pessoas que te rodeiam, quando não há olhos de ninguém sobre você? Porque o Deus que se relaciona com você, não se relaciona com essa figura aqui, que está todo mundo te vendo. Deus se relaciona com aquele que você é mesmo na intimidade. Na intimidade. Aí eu vejo Paulo olhando para a intimidade dele, dizendo, miserável homem que sou. Porque nesses dias a gente está preocupado em promover essa justiça. Ele está dizendo, olha, é diferente. Jesus estava dizendo aqui, vocês praticam a lei, mas dentro de vocês há podridão. E Jesus estava dizendo para os discípulos, aqueles que estavam ao lado dele, estava dizendo, vocês não podem ser assim não. Vocês devem cumprir a lei, vocês devem ser éticos, vocês devem ser obedientes, vocês devem dar bom testemunho, vocês devem ser pessoas honradas, mas a justiça de vocês tem que ir além, ou seja, tem que exceder a dos escribas e dos fariseus. Jesus estava dizendo em outras palavras, não basta ler a letra, você deve praticá-la, e é algo que tem que sair de dentro de você, é a essência que tem que ser transformada no teu interior, é isso que tem que fazer diferença.
Não adianta, aqui todo mundo é bacana, todo mundo é bonzinho, todo mundo é, né, cheiroso, todo mundo tomou banho. Aqui todo mundo é legal. Mas qual é a postura do dia a dia? Como é que linguagem você fala com o teu marido? Qual é a linguagem que você tem com o teu filho? A gente fala a linguagem do crente, mas não consegue falar a linguagem do filho, do adolescente, não consegue falar a linguagem do marido, da esposa, consegue falar palavrão, mas não consegue falar a linguagem que deve ser falada. Aí o Cristo vem e nos fala. Ele diz em outras palavras, eu tenho que ler a letra de tal forma e me envolver, porque é a palavra de Deus, até que a letra mude o meu interior, transforme o meu interior, trabalhe o meu interior. Deus está preocupado o quê? Com o interior. Nesses dias, a nossa preocupação maior, o que a gente quer? Um Deus que arrume exterior, arrume coisa, arrume emprego, arrume prosperidade financeira, arrume o carro do sonho, a casa do sonho, arrume um varão para a irmãzinha, arrume uma varoa para o irmãozinho. A gente está procurando Deus que arrume coisas. Só que nosso Deus não é Deus de arrumar coisas, Deus é Deus de arrumar o nosso interior. Aqueles que querem, o dia quando Ele transforma o nosso interior, todo o nosso exterior automaticamente muda. Porque o nosso problema é interior. O problema do homem não está do lado de fora, o problema do homem está dentro do coração dele. E o coração dele precisa ser transformado. Não adianta a gente ficar brincando. Por isso que irmãos, eu não faço questão, e eu não fico iludido e enganado, achando que todo mundo que está na comunidade, nessa ou em qualquer igreja por aí, que vem, não é? Que está tudo resolvido na vida dele, ou que ele, não, sabe por quê? Deus está trabalhando a vida de cada um. Agora, Deus está trabalhando a vida daqueles que querem ser trabalhados. E eu não me iludo que você vai ser perfeito, que você vai dar bom testemunho, que você não vai errar. Não, eu não acredito nisso. Mas aquele que quer ser trabalhado, Deus está disposto a trabalhar. E não adianta você ter uma fé, se você não associar esta fé à virtude, o conhecimento, o domínio próprio, a perseverança. Se você não associar a piedade, não adianta. O texto vai dizer no versículo 8 que você não vai ter resultados na tua vida. Você vai viver de maneira tal, aonde você vai ter apenas insatisfação. E o grande mal desses dias é o quê? É insatisfação. Homens insatisfeitos, mulheres insatisfeitas. E aí, aquilo que eu falei agora há pouco, de quarta-feira. Aí é um desespero, atrás de todo mundo ser feliz. Quero ganhar dinheiro para ser feliz, quero ter um carro para atrair pessoas, quero ter uma casa, quero ter uma profissão, quero ter um título, quero ter um diploma, quero estar lá, eu quero ser aquele reconhecido. E eu quero dizer, nada destas coisas vai trazer prazer ou realização na tua vida, porque quando você deita a tua cabeça no travesseiro, é aí que você sabe que há uma grande mentira, um grande vazio, porque nada disso que você conquistou vai poder acrescentar alguma coisa à tua alma. Jesus disse para um cabra lá, nós somos nordestinos, ele diz, olha, não adianta você guardar tudo isso e preparar tudo isso. Ele falou, você é louco, porque hoje mesmo pedirão a tua alma. O que você tem preparado? Quando Jesus falou com um homem, um jovem rico, um bom partido, as mulheres que gostariam de ter um partido desse para casar, um cara rico, jovem, e um cara religioso. E ele chegou, e porque havia um vazio dentro dele, uma frustração, era rico, não obstante ser rico, um bom partido, requisitado por todos daqueles dias.
E ele vem procurar ao Senhor: o que preciso eu para alcançar a vida eterna? Jesus falou para ele: mudar alguma coisa dentro de você. Jesus falou para você se converter? Não. Jesus falou para você precisa de Deus? Não. Você tem que cumprir alguns preceitos? Não. Jesus falou para ele: você tem que tratar aquilo que está dentro do teu coração. Ele disse para ele: pega tudo que você tem, vende e dá aos pobres. Onde estava o problema dele? No dinheiro que ele tinha, no patrimônio que ele tinha? Não. Estava no coração dele. Porque o Cristo sabia que ele precisava fazer o quê? Ele precisava se livrar daquilo que era a prisão do coração dele, a segurança dele. E o Cristo, ele nos ensina que quem quiser vir após ele diz: quem quiser vir após mim, faça o quê? Negue-se. O Cristo estava dizendo para aquele jovem: é necessário você abrir mão disso que você tem, porque este é o teu impedimento para que você possa entrar no reino dos céus. É isso que tira a tua paz, é isso que te traz guerra, porque você não tem dependência em Deus, você tem dependência nessas coisas, e essas coisas vão te impedir de ter a vida eterna. Então resolve esse problema do teu interior. O que Deus está dizendo para nós, queridos, há coisas na nossa vida. Aonde são essas coisas? No nosso interior. Deus trabalha com o nosso interior. Há coisas na nossa vida que precisam ser tratadas. Tratando dentro de nós, automaticamente fora de nós, as coisas vão para o lugar certo. As coisas acabam tomando o valor certo. As coisas acabam tomando a direção certa. Ai, eu fiz tudo, não está dando certo na minha vida. Sabe por quê? Porque o teu interior ainda precisa ser transformado. Há coisas que estão prendendo e amarrando a tua vida. É isso que o Cristo vai nos dizer aqui. Então vocês têm que ir além. Vocês têm que ir além. E a palavra vai nos trazer esse entendimento. A palavra vai falar com a gente hoje que não importa, isso não é tão importante. Vir na presença de Deus não é tão importante. Todos vêm, mas o motivo é: por que você veio à presença dEle? Você não é religioso. Deus não quer religião para você. Se alguma coisa que a gente aqui na comunidade não gosta é de religião. Nós queremos andar na direção do Cristo. Queremos nos negar a nós mesmos e seguir o Cristo. E é esse Cristo que nos chama. Se há algumas pendências do nosso coração, Ele está dizendo: vinde a mim. Vocês estão o quê? Cansados, que mais? Sobrecarregados, vinde, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo que é suave. O jugo que ele estava falando aqui, porque todos naquela época tinham o sacerdote, tinham o rabino, melhor dizendo, que tinha um jugo específico. O rabino determinava o que era para fazer e o que não era para fazer. Aí o Cristo vem e diz: olha, o meu jugo não é esse peso, não é a lei, não é a obrigação. O meu jugo é diferente. Aí ele diz assim: aprendei de mim. Aprendei de mim. A gente precisa aprender dele. Caminhar com Deus é um aprendizado. Você não vai aprender tudo hoje.
mas você vai aprender a cada dia, não a religião, mas o ensinamento do Cristo. E quando você aprender isso, a tua vida vai andar de maneira diferente. Termino essa palavra dizendo para você, querido, aquilo que o Senhor nos ensina aqui nesta manhã. A gente tem que entender que nós somos pecadores. Nós somos pecadores. Temos uma natureza caída. Errar, nós vamos errar sempre. E nós não somos pecadores porque pecamos. Nós pecamos porque somos pecadores. Sabe por que a gente peca? Porque a gente é pecador. A nossa natureza é pecaminosa. Entendeu ou não? Nós pecamos porque somos pecadores. Não é que eu pequei e virei pecador. Não, nós somos pecadores. Por isso nós pecamos. Mas a Bíblia diz: mas se nós confessarmos o quê? O nosso pecado, Ele é o quê? Fiel e nos perdoar o pecado e nos purificar de toda a injustiça. E aí, queridos, nós achamos um lugar onde nós vamos sempre pedir perdão pelos nossos pecados. Que relação que eu quero com Deus? Uma relação de piedade, um bom temor. Eu amo a Deus, eu temo a Deus. O temor de Deus, diz, é o princípio da sabedoria. Quer começar a ter uma vida sábia? A primeira coisa, tenha essa piedade e esse temor na tua vida. Não o medo de Deus, mas o temor de dizer: o Senhor é a razão da minha vida. Se tiver bom ou tiver mal, Deus continua sendo Deus da minha vida. Vou me lembrar de Jó novamente, Jó 1:21 ou Jó 1:22, não sei, versículo são 21. Quando Jó diz: tudo que eu tenho é Deus. Jó quem era? Homem muito rico, talvez um dos homens mais ricos da face da terra, da sua época, do seu tempo, temente a Deus. Temente a Deus, temia a Deus. Antes que os filhos dele pecassem, ele já pedia perdão. Ele já entregava sacrifício. Mas ele falou uma coisa que me impressiona. Ele diz assim: eu não sirvo a Deus por aquilo que Deus me dá. Eu sirvo a Deus porque Ele é Deus. E ele diz no versículo 21 do capítulo 1: nu vim do ventre da minha mãe, saí do ventre da minha mãe. Nu voltarei. E ele diz assim: o Senhor o deu, o Senhor o tirou, o quê? Louvado seja o nome do Senhor. Esta é uma relação de temor, o bom temor. Que não importa a nossa condição, importa o que Deus é e quem é Deus e o que Ele representa na nossa vida. Então a pergunta hoje é: o que é Deus na tua vida? O que Ele representa na tua vida? É apenas um detalhe, é apenas um meio de você conquistar coisas? Ou Deus é a razão mesmo da tua vida? Enquanto Ele não for a razão, você não vai ter razão para viver. Vamos todos ficar de pé.